Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para a nossa última aula de biologia desse semestre antecedendo as férias. Eu escutei um amém no fundo? Escutei um amém aí, hein? Então, as férias estão chegando, essa é a nossa última aula e ela será de correção de todas as nossas atividades que fizemos aí ao longo do mês de junho, ok? Então, espero que vocês tenham feito a correção com o gabarito que nós enviamos para vocês. Anotem as dúvidas, né? Espero que já tenham anotado. Então, já vamos fazer a correção aqui agora, tá? Então, peguem o caderno aí e lembre-se, qualquer dúvida que permanecer, fale agora ou cale-se para sempre. Não, mentira, não cale para sempre não. Mas deixa a pergunta lá no grupo que eu vou ter o prazer de responder você, beleza? Então, vamos para a aula. A correção de hoje será dos exercícios do dia 18/6, referente à fisiologia animal. Página 22, exercício número 6. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. Então, olha só, no nosso cordão umbilical, nós possuímos células-tronco. Tá? E essas células-troncos elas são capazes de se diferenciar em diversas células especializadas. Enquanto a célula está no nosso cordão umbilical, essas células elas não estão especializadas, então elas podem se transformar em qualquer coisa, com exceção dos anexos embrionários. Tá? E eles são guardados por criopreservação porque eles são congelados. Tá? Numa temperatura específica, de modo que não degrade essas células. Então, elas têm um alto potencial terapêutico para poder, então, fazer o tratamento de alguns tipos de doenças. Então, olha só, sobre o poder terapêutico dessas células, baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta? Não, eles não têm uma multiplicação lenta, elas têm uma multiplicação normal. Sua capacidade de comunicação entre células? Não, não é exatamente isso. Adesão a diferentes tecidos? Não. Diferenciação em células especializadas? Sim. Reconhecimento de células semelhantes? Não. Então, olha só o que acontece. As células do cordão umbilical dos recém-nascidos, elas não estão diferenciadas. Então, são chamadas de células-tronco. Tá? Elas têm alta capacidade de divisão e de se diferenciar em uma célula de qualquer tecido, podendo se especializar em uma célula específica. As células-tronco podem ser utilizadas para reconstituir tecidos adultos. Então, a alternativa correta é a letra D. Enem de 2019, página 45, exercício número 3. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio 90. Para quem não sabe, nuclídeos são átomos que possuem, né, a sua massa atômica modificada, devido à alteração ali do número de prótons no seu núcleo, e que por conta disso ele vai emitir um certo grau de radiação. Ele tem uma energia nuclear. Nós temos então, por exemplo, o césio-137, que foi, por exemplo, o nuclídeo, né, relacionado com aquele acidente do Césio em Goiânia há 30 e poucos anos atrás, e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Então, olha só que interessante. O estrôncio 90 ele tem uma similaridade química
com o carbonato. Então, nos organismos vivos, né, que precisam de cálcio para constituir, por exemplo, a estrutura óssea, então o cálcio ele pode ser substituído pelo estrôncio 90. Olha só que informação interessante. Então, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Bom, se o estrôncio 90 ele vai ter uma similaridade com o carbonato, então ele vai se acumular no tecido ósseo. Tá? Então você elimina cartilaginoso, sanguíneo, muscular e nervoso. Cartilaginoso, né, no tecido cartilaginoso também tem a presença de cálcio, mas ele vai ser predominantemente acumulado no tecido ósseo. Tá? Então, olha só, o estrôncio 90, por ser metal alcalino terroso, substitui o cálcio em diversos tecidos corpóreos. Ossos são o maior estoque de cálcio do organismo, sendo então o tecido onde ocorre o maior acúmulo do estrôncio 90. Então é por isso que ele vai atingir mais o osso em comparação com o cartilaginoso. Enem de 2018, página 42, exercício número 9. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, seria o quê? Então, nesse exercício, ele está falando de adaptações nesses seres aqui, nesses grupos de seres vivos. Que adaptações seriam essas? Vamos analisar as alternativas. Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Pensa comigo, ele está no deserto. Se ele tiver numerosas glândulas sudoríparas, esses animais eles vão morrer de desidratação, porque a glândula sudorípara, a função dela é eliminar suor. Se no deserto ele eliminar muito suor, então aquele animal vai morrer por desidratação. Então essa alternativa está eliminada. Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Verdadeira. Porque, olha só, a eliminação de urina mais concentrada, ela vai reduzir a perda de água. Por quê? Porque ela vai evitar a desidratação em ambientes secos. Isso acontece pois a liberação do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, que promove o aumento da permeabilidade e a reabsorção de água no sistema excretor, então lá no sistema urinário. Além de estruturas glomerulares pequenas e uma alça néfrica desenvolvida, ou seja, então vai aumentar então essa superfície de contato com uma água para poder então reabsorver, que é o que acontece com os roedores, por exemplo, que são mamíferos muito comuns em desertos. Já as aves, répteis e artrópodes, eles excretam ácido úrico, lembrando que os mamíferos liberam ureia. Então eles vão liberar ácido úrico, que é insolúvel em água e evita a perda desse recurso. Então ele vai eliminar as excretas nitrogenadas de forma concentrada. Olha só as outras alternativas. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Não, o mamífero não produz ovos. Quem que vai produzir ovos? Aves, répteis e os artrópodes, né? Que não são todos também. C. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Não são todos que conseguem controlar a sua temperatura. Quem consegue fazer isso são os répteis. Répteis eles conseguem, porque eles são animais de sangue frio, né? Eles conseguem controlar a sua temperatura corpórea com a sua exposição ou não ao sol. Os artrópodes também, de certa forma, agora aves e mamíferos não. E respiração realizada por pulmões foliáceos. Pulmões foliáceos somente os artrópodes vão ter, os demais animais não. Enem de 2017, página 38, exercício número 9. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho.
onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários chips celulares específicos. Um desses chips celulares são cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de ondas da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Vamos relembrar a anatomia do olho. Então, a luz, quando ela entra aqui na íris e passa pelo cristalino, quando ele chega aqui, a imagem é convertida, ficando de cabeça para baixo, e vai chegar na retina, que é essa porção em amarela. Então, nessa retina terão células especiais chamadas cones, que a principal função dela é de reconhecimento das cores. Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, no caso dos cones, né, lá na retina, irá comprometer a capacidade de visão em cores? Sim, verdadeiro. Por quê? Porque a degeneração das células cônicas, que são responsáveis pela identificação das cores, irão comprometer a visão. Tá? Então, essa é a alternativa correta. Então, vamos só entender as outras alternativas. Impedir a projeção dos raios luminosos na retina? Não. Provocar a formação de imagens invertidas na retina? Não, porque quem faz a inversão é o cristalino. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos? Não. E acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila? Também não. Que isso tem a ver, o que controla isso são os músculos ali ligados à pupila. Ok? E é isso. Chegamos ao fim, então, da correção das nossas atividades. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta lá no grupo do WhatsApp. Se você conseguiu compreender tudo, eu desejo a você boas férias, bom descanso, aproveitem o mês de julho lá com a sua família, se protejam, tomem cuidado para vocês voltarem saudáveis para o nosso retorno das aulas em agosto, que se tudo der certo, voltaremos de forma presencial. Se não, a gente vai seguir no mesmo esquema aqui de aulas online. Tudo bem? Então, pessoal, um saudoso abraço e nos vemos em muito breve. Valeu!